Muito bem, irmãos, vamos continuar com a jornada de Jacó, saindo lá de Canaã, da terra prometida, e indo para a terra dos pais dele, do avô dele, Abraão, e dos antecedentes dele, lá em Padã Arã, que hoje é Iraque. Já comentamos isto, lá morava o tio dele, chamado Labão, e ele fugiu, ou saiu de onde estavam os seus pais, por um motivo misto. Rebeca temia que o irmão dele, irmão de Jacó, Esaú, matasse o irmão, por causa daquilo que aconteceu em que Jacó e a mãe enganaram o pai, Isaque. Já foi amplamente explicado isso aqui. E havia um outro motivo também, que Isaque não queria que Jacó casasse com mulheres de Canaã, mas que casasse com parentes. Então deveria ir lá onde estavam os parentes, para de lá tomar uma esposa para si. Já vimos que Jacó parou num certo lugar para dormir, sonhou com escada até o céu, com anjos subindo e descendo, e Deus estava ao lado dele, ou acima da escada, já expliquei isso, e Deus falou com ele, praticamente repetindo o que Deus já tinha prometido a Isaque, o pai de Jacó, e inicialmente a Abraão. Já vimos o conteúdo do que Deus disse ali a Jacó, e ficamos então de comentar depois a reação de Jacó ao sonho. Ele acordou então e reagiu. Vamos aqui, Gênesis capítulo 28. Versículos 16 a 18, diz: Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado cedo, Jacó, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta revelação impressionante que temos aqui, deste patriarca reagindo a um sonho, uma visão muitíssimo especial, em que ele viu escada até o céu, anjos subindo e descendo, e a ti próprio, de alguma forma, ele viu ao lado dele, e conversando, não bem conversando, mas repetindo a promessa que tu havias feito ao pai e ao avô dele. E esse homem acorda e faz algumas coisas, e é muito interessante nós vermos o que ele fez, como ele reagiu. Nos ajuda e nos ensina hoje lições valiosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, primeiro, da pedra travesseiro, ele tinha dormido com a cabeça sobre uma pedra, ele fez uma coluna e jogou azeite, como memorial para recordar e adorar a Deus ali futuramente. Ele estava saindo, como já falei, da casa dos pais, ir para um lugar desconhecido para ele, não tinha a menor ideia do que ia acontecer lá. Deus prometeu que ele voltaria
para lá, mas lá ia Jacó, então ele deixou ali, ele ficou fortemente impressionado com aquele sonho e com aquele local, e para ele marcou muitíssimo, ele ficou muito tocado. Isso aqui é a casa de Deus, eu não sabia, é a porta do céu. Ali ele teve uma experiência, parece que pela primeira vez, uma experiência daquele porte com Deus. Ele teria outra, inclusive mais importante ainda, quando ele estivesse voltando lá de Padã Arã, quando ele lutou com o próprio Deus, que vamos comentar breve aqui, que é outro acontecimento interessantíssimo na vida deste homem. Então, parece que aqui foi a primeira vez que ele teve uma experiência pessoal com Deus. Ele, Deus, não só de ouvir o pai dele falar, o avô dele falar, que Deus trouxera a família lá de Ur da Caldeia, depois para Padã Arã, e depois para Canaã. E aqui era o próprio Deus conversando com ele, prometendo não mais para o pai, não mais para o avô, mas para ele diretamente: eu vou te dar esta terra, eu vou te abençoar, eu vou te proteger. E ele ficou profundamente abalado com aquilo, no bom sentido, e mexido, e disse: aqui é a casa de Deus. E ele olhou aquela pedra ali, e isso é especial demais, e ele erigiu ali e fez uma coluna. Deve ter sido uma pedra pequena, onde para deitar a cabeça, e erigiu de uma certa forma, e colocou lá, e para ele foi um memorial, aquilo. Nada de idolatria, em que ele iria adorar agora aquela pedra, ou coisa assim. Não vemos nada disto, nem aqui, e nem depois, quando ele voltou 30 anos depois disto, que adorou a Deus lá, como vamos ver, mas apenas algo muito bonito, uma reação bonita, valorizando aquilo, e um marco para ele, para o coração dele. E eu fiquei pensando, você tem algum tipo de memorial dentro do seu coração para com Deus, momentos especiais, tempo da sua conversão, da primeira vez que você sentiu um toque forte no coração, arrependimento chegando, o momento que você fez uma oração muito especial a Deus, em que você derramou lágrimas, não sei, ou que você finalmente conseguiu levar seu pai a Cristo, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seu marido, ou seu irmão, não sei. Mas eu sei que cada um de nós deve ter momentos muito especiais, a não ser que seja alguém muito pouco sensível. Mas eu creio que se há um mínimo de sensibilidade espiritual e até mesmo de sentimento, cada um de nós tem seus momentos para recordar do que Deus fez para você. E sem misticismo nenhum, seria interessante ter esses memoriais, de vez em quando se lembrar, até de um lugar físico na cidade. Foi aqui e que eu fiz aquela oração para Deus, foi aqui que pela primeira vez o fulano que me levou a Cristo, a fulana, falou de Cristo para mim. Eu não sei, mas fica esse toque. Aí uma aplicação até não muito fácil de fazer, não sei nem se estou me fazendo entender no que eu estou dizendo, mas parece, com esse registro, que Deus se agradou daquilo. Lá em Padã Arã, eu estava lendo aqui, uma vez Deus apareceu para Jacó, já no fim do período dele lá, e disse: eu sou o Deus que te apareceu lá naquele dia, e tu fizeste um voto e erigiste uma coluna para mim. Deus disse, 30 anos depois, tocou o coração de Deus, uma pedra, uma simples pedra. Pena que muitos levam isso, o ser humano tem essa tendência, os próprios judeus fizeram isso algumas vezes, em usar memoriais, em usar coisas que devem servir como um símbolo apenas, gostoso ao nosso coração, e exageram, e fazem daquilo motivo de adoração, idolatria,
como fizeram com aquela serpente de bronze que Moisés erigiu no deserto, aí fizeram um deus daquele objeto. É uma pena, e vemos isso hoje, infelizmente, ao nosso redor. Muitos de nós, viemos de uma religião que prima em fazer isso muitas vezes, certas coisas que deveriam ser simplesmente recordação ou uma memória, e acaba divinizando aquilo. Então não é nada disso que eu estou falando, mas cultive no seu coração com Deus alguns momentos do passado e alguns marcos que ele deixou na sua vida. Ele gosta disso, até onde podemos ver. No versículo 19, ele mudou o lugar, o nome do lugar, que era Luz, para Betel, que significa casa de Deus, tão impressionado que ele ficou. Nos versículos 20 a 21, ele fez um voto triplo, um voto dividido em 3 partes. Primeiro, que Deus seria o Deus dele, ou seja, Jacó seria um adorador e servo de Deus. Aqui dá muito o que falar, e os estudiosos aqui enfrentam uma certa dificuldade, não tão grande, mas um pouco, por causa desse se. Versículo 20, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada, e me der pão e tal, de maneira que eu volte em paz, então o Senhor será o meu Deus. Claro que alguns exageram e vão para um extremo de dizer que Jacó agiu de uma maneira aqui muito, muito ruim, muito feia, porque ele condicionou. Deus só seria o Deus dele se Deus fosse o protetor dele e desse a ele comida, e roupa e tudo. Mas é óbvio que não foi isso que aconteceu. Se fosse uma condicional absoluta, ele não teria adorado Deus até voltar de novo por causa dos pais dele. Se Deus estiver comigo, me proteger, como ele disse que ia proteger, então ele será o meu Deus. Claro, até estaria valendo até o dia dele voltar, pelo menos até o lugar daquela pedra. Pronto, Deus agora merece ser o meu Deus, porque ele me guardou lá, 30 anos lá, agora daqui para frente eu vou adorar a Deus. Não foi nada disso. Então é evidente que não foi uma condição. A maioria dos estudiosos e dos eruditos no hebraico, a tendência é dizer o seguinte, que a expressãozinha lá, traduzida por si, pode ter o sentido como no português tem, já que, considerando que Deus me prometeu, apareceu a mim, me prometeu isso, me prometeu me proteger, cuidar de mim e tal. Já que é assim, esse é o Deus que eu quero, e Ele é o meu Deus, e continuará sendo o meu Deus. E muitos se satisfazem com essa explicação, que é bem razoável, e é confirmada pelo que aconteceu, de fato. Jacó nunca deixou. Ele era meio estranho, Jacó, pelo menos até lutar com o anjo, ou com o próprio Deus lá no Val do Jaboque, naquele rio lá, que ele lutou, que mudou, aí mudou completamente, ele terminou de amadurecer ali. Mas até lá, a história de Jacó é meio, assim, tem algumas dúvidas, o comportamento dele, o jeito dele com Labão, com o tio dele, a gente não sabe quem enganava quem. Eu estou sendo talvez um pouco malvado com Jacó, porque é evidente que Labão é que enganava Jacó à torta e à direita, pintou e bordou, como se diz, com esse sobrinho. Mas Jacó tinha uns comportamentos que a gente fica assim, epa, Jacó, não está exagerando, está muito sabido demais. Então, era um homem difícil, esse Jacó, e ele já tinha enganado só mesmo o pai. Então, era um homem que merecia alguns cuidados. E como Deus trabalhou naquele homem ao ponto de 30 anos depois é que foi a conversão, vamos chamar, não vou dizer conversão, pode dar a ideia que antes ele não era alguém crente em Deus, mas consumou a experiência e tomou outro padrão a vida da experiência dele com Deus. Então,
Eu achei interessante, um estudioso comentou algo assim, eu gostei, nunca tinha pensado nisso. Jacó era muito imaturo na sua fé com Deus. De fato, ele fazia coisa que arrepiava. Tinha fé em Deus, cria no Deus do pai dele, do avô dele, sim, mas muito imaturo. E claro que não foi uma coisa absolutamente condicional. Eu vou parar tudo aqui com relação a Deus, e só quando eu voltar é que eu vou então adorar esse Deus, se ele provar que me tomou conta de mim e tal. Não, é estranho mesmo. Mas a ideia de um misto, de uma fé real, mas fraca, uma pedra bruta ainda, e com elemento de condicionalidade, uma mistura de fé com vamos ver como Deus vai fazer comigo. Tipo, já que Deus fez tanto por mim, até aqui está claro que Ele fez, me protegeu do meu irmão lá, apareceu para mim aqui, está me garantindo que eu vou e volto, vai me proteger lá. Então a minha expectativa é que Ele vai continuar a fazer isso de fato, e ao longo do processo eu quero adorá-lo, quero servi-lo. Se Ele continuar sendo esse Deus que tem sido para o meu avô, para o meu pai, e para mim, até certo ponto, eu vou tocando com Ele. Alguma coisa assim, genuína, mas bem imatura. Achei interessante, nós não podemos, ninguém no mundo pode afirmar o que estava no coração de Jacó, com aquela expressãozinha, são 2 letrinhas no hebraico, esse tal desse si, que no nosso também são 2 letrinhas, mas que pode ter o significado que não é condicional, é já que, considerando que. Então, o que era exatamente o coração de Jacó, só Deus sabe. Ficam aí as sugestões, e eu achei por bem considerar a possibilidade de ter sido mesmo um misto de uma fé genuína com ainda fragilidade na experiência com Deus, do seguinte: imitar Jacó, eu estou sempre trazendo para o aspecto prático, tentando trazer, imitar Jacó no desejo de servir a Deus, isso ficou evidente. Teve o desejo, quis, achou agradável a ideia de servir a Deus, de ser protegido por Deus, de Deus ser o Deus dele. Aquilo foi muito gostoso para Jacó, isso é evidente, não podemos roubar isso de Jacó. Então isso aqui é bonito, e seria bom nós imitarmos a Jacó nisto. Quero servir esse Deus, é o meu Deus. Se houve esse elemento de vamos ver em Jacó, que pode ser que ocorra em algum crente de uma fé fraquinha, não faça isso não. Jogue fora. Se há na sua adoração a Deus, no seu compromisso com Deus, se há algum elemento de vamos ver. Vamos ver. Eu sou de Cristo, sou servo de Cristo e vou tocando com Ele, e eu vou adorá-lo, e se Ele me tratar muito bem, Ele é meu Deus. Se Ele não tratar também é, mas bom mesmo é se Ele me tratasse bem, e resolvesse meus problemas, me mantivesse vivo. Não quero riqueza. Jacó também, inclusive, é muito comentado que Jacó não pediu aqui riqueza ou coisa assim, ele só pediu, quer dizer, ele esperou razoavelmente comida, roupa, a sobrevivência dele. Então, se Cristo me der isso aí, está tudo bem entre eu e Ele. Se não der, não sei não. Então, se há um elemento assim na sua fé, tire, porque não é absolutamente saudável. A segunda parte do voto dele a pedra que ele erigiu como coluna seria a casa de Deus. Eu já comentei um pouco e vou encerrar fazendo um pequeno comentário daqui a pouquinho. O terceiro é que ele daria o dízimo. Claro, o assunto dízimo é o mundo.
Inclusive, eu tenho uma pregação, já preguei umas 2 ou 3 vezes nesta igreja, ainda pretendo pregar mais, talvez de 2 em 2 anos. Vou até ver qual foi a última vez que eu preguei aqui sobre dízimo. Eu acho muito importante, já que é algo não só importante nas Escrituras, mas tão distorcido no chamado grande meio evangélico, motivo de tanto abuso, e algo tão feio que muitos pastores, aí, ou pseudo-pastores têm feito, com o tal do dízimo, praticamente construindo uma igreja inteira, ou igrejas em cima dessa questão do dízimo, fazendo disso praticamente a principal característica de igreja, ou coisa assim, da adoração de um crente a Deus. Então eu faço questão de explicar exatamente o que eu penso sobre essa questão do dízimo e quero que a igreja saiba como é que nós pensamos e como é que a igreja deve adotar. Então eu não vou pregar sobre dízimo agora, não tem menor sentido. Apenas chamar a atenção de que Jacó reconheceu que o que viesse para ele, ou roupa, ou alimento, assunto aqui é coisa material, ou pouco, ou muito, o que for, viria de Deus. Viria de Deus. Ou Deus tomava conta dele, ou ele estava liquidado. Fica implícito, isso é lindo. O que eu ganhar daqui para frente, o que vier para mim, eu vou dar o dízimo. Dízimo significa literalmente 10%. Eu vou te dar 10% de tudo que eu receber. Reconhecendo, então, a inabilidade dele, a incapacidade dele, a fragilidade dele, que tudo viria, ou viria de Deus ou não viria. Isso é belíssimo. Está no princípio, exatamente, da questão do dízimo, ou do chamado dízimo. Que eu ganhar virá de Deus. Nunca esqueça isto. Pouco ou muito, não importa. Segunda observação, relâmpago, voluntariedade. Não se viu Deus tocando no assunto com Jacó na aparição que Deus fez a Jacó. Não falou. Então, tudo indica que foi algo de coração, espontâneo. Eu quero te dar 10% do que eu vier a receber. Claro que não é dar para Deus, mandar as vacas lá e ir para o céu. Pronto, Deus, toma conta delas aí. Claro, é dedicar de alguma forma a uma causa ou a um serviço que Deus, porventura, tivesse interesse aqui na terra. As ovelhinhas não iam para o céu. Então, a ideia de dar para Deus vou dedicar isto, ou vendendo, ou aplicando de alguma forma, mas eu vou dedicar isso, não para o meu uso pessoal, mas para alguma coisa especial, peculiar que tu tens interesse, que depois sabemos que veio toda a ideia do templo, manutenção e tudo mais. E hoje igreja e tudo. E a terceira e última observação é que veio antes da lei de Moisés, hein? Interessante isto. Tem alguns que argumentam que o dízimo é para hoje, jogam peso nesse aspecto. O dízimo não veio, na Bíblia, não veio com a lei de Moisés. Ele veio antes. Então, aqui, muito tempo antes de Moisés, e Jacó já tinha falado lá no dízimo. E creio hoje que a contribuição à igreja, chamada de dízimo, deve ser proporcional ao ganho de cada um. O Novo Testamento diz isso. E essa proporção com base no Antigo Testamento, porque no Novo não contém a ideia de dízimo de 10%. Então, eu sugiro que seja no mínimo 10%, com base no Antigo Testamento, que é um número que já ficou provado que Deus se alegra, gosta, se satisfaz, a ponto de Deus ter oficializado este número na lei de Moisés. Pronto, apenas perguntando que tipo de compromisso você tem com Deus nesta área. E nunca esquecendo a voluntariedade, ao mesmo tempo em que é uma obrigação, mas é uma obrigação que Deus espera que seja cumprida como se não fosse, ou seja, de coração. Então, quero encerrar, lembrando que até onde nós pudemos verificar, Jacó foi fiel ao seu voto, ao voto que ele fez. Durante os 30 anos que ele teve fora,
ele foi temente a Deus, conforme já coloquei, de um modo bem peculiar, a lá Jacó mesmo, mas foi. As mulheres dele falavam muito em Deus, falavam muito no Senhor, certamente por influência dele próprio. E ao voltar para Canaã, com a família numerosa, tão numerosa que nos constrange, que 2 mulheres e 2 concubinas, tanto quanto exagerado, mas é seria preciso um bocado de tempo para explicar isso tudo, coisa que eu não vou fazê-lo. Seja como for, ele voltou com a família numerosa e construiu um altar no mesmo lugar da pedra. Capítulo 35, versículo 1 em diante. Disse Deus a Jacó: levanta-te, estou em Gênesis 35, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Bonito isto. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. E a passagem continua. Então, ele cumpriu o que ele prometeu, voltou ao mesmo lugar, o marco ali estava, tudo indica que estava ali ainda, fez um altar agora ali, e habitou ali. O nome da cidade mudou, deve ser uma cidade mínima, pequenininha, claro, de Luz virou Betel. Então ele foi fiel. Essa questão de voto dá vontade de falar muito também, talvez um dia até pregar sobre isto. Mas olhe os seus votos para com Deus. Jacó fez um voto solene e cumpriu. Eclesiastes 5, eu não vou ler, diz para cumprirmos os nossos votos diante de Deus. Quando você fizer um voto para Deus, meu irmão, minha irmã, você cumpra. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Tenha muito cuidado. Pastor, tem algum intermediário tem alguma coisa abaixo de voto? Para não ser um voto solene a Deus, que é pesado mesmo, e eu temo. Eu sugeriria você, se não quiser fazer um voto a Deus, dizer a Ele que está com vontade de fazer certa coisa, ou certa atitude, e dizer: Senhor, eu não estou fazendo um voto, não. É muito sério, eu temo. E, claro, se for o caso, se quiser fazer um voto sério de tudo, faça, lógico. Mas talvez um meio termo, que eu acho que é lícito diante de Deus, seria algo: Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, eu decido para mim, que eu não quero mais fazer assim, não quero mais o caminho tal, que eu vou fazer tal, vou doar tanto, eu vou tomar aquela atitude, o que é que seja. Eu decido para mim, diante de Ti, peço Tua ajuda. E se eu não fizer, eu estarei mostrando a minha fragilidade, minha infidelidade, minha pequenez. Me ajuda e me permita que eu cumpra esta minha vontade que eu tenho de fazer isto, mas não estou te fazendo um voto a Ti solene
e te prometendo isto. Eu estou assumindo comigo um compromisso diante de ti, e me ajuda nisso. Pessoalmente, eu acho digno, decente, aceitável, e a pessoa não está aí dando uma volta, evitando fazer um voto. E se estiver, qual é o problema? Evitar fazer um voto. A própria Bíblia diz, melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Então não faça, se você não está seguro. Por outro lado, eu tenho 1000 vontades de providências na minha vida, de melhorar a minha vida. Eu quero tomar certas atitudes. Então eu não posso dizer para Deus que na hora que eu disser, vira voto. Se virou voto, agora pegou. Porque virou um voto a Deus, e voto a Deus é algo sagrado, e é mesmo. Então é algo que me tem feito muito pensar. Muito pensar. Eu não posso chegar diante de Deus e revelar a Ele as minhas vontades, as minhas decisões pessoais. Não, eu não aguento ficar sem dizer nada a Deus. Uma oração em que o crente não possa abrir o coração diante de Deus, mas abrir totalmente a oração. Então converse com Deus, diga para Ele, diga que está com medo de fazer um voto, que por você faria era um voto mesmo, que quem sabe até um dia Ele dê essa coragem a você e esta fé, mas até lá que Ele entenda e que você está com vontade de fazer isso, aquilo, e está dizendo para Ele, e pede ajuda dEle. Eu acho plenamente aceitável, porque Deus vê o nosso coração. E se alguém está querendo enrolar Deus mesmo, no sentido de voto eu não faço, eu dou uma de fazer voto sem fazer, pense se funciona diante de Deus. Claro que não. Então você chegando com sinceridade e abrindo esse tipo de, não só com relação a voto, mas em muitos outros assuntos, considerando o temor de Deus e o tamanho da reverência que você precisa de fato ter a Deus, diante de Deus, considerando a santidade dEle, o rigor dEle com a santidade dEle, mas ao mesmo tempo considerando o amor dEle, a largueza dEle para nós que temos Cristo em nós, pela fé, não porque nós merecemos, mas porque Cristo mereceu. Meu irmão, minha irmã, abra o coração diante de Deus e seja franco, seja sincero e humilde diante de Deus. Você pode dizer praticamente qualquer coisa para Ele. Vamos orar a esse Deus de Jacó. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que tanto nos ensina. Obrigado por este exemplo de Jacó, um pouco difícil de entender alguns detalhes, obviamente impossível de penetrar no coração de Jacó, para saber o que ele queria dizer com uma certa palavra, mas acho que estamos bem seguros naquilo que observamos, comentamos e tentamos aplicar para as nossas vidas. E muito obrigado, porque Tu és um Deus um Deus em que é digno de ser o Deus de qualquer pessoa, e dá gosto ter a Ti como Deus, e que seja cada vez mais prazeroso a nós, mais sério, mais comprometedor, e ao mesmo tempo mais gostoso à alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse que proporcionou tudo isto para nós, nós Te pedimos e agradecemos. Amém.